E aí, pessoal, estamos de volta com mais dicas de comunicação e a nossa dica de hoje é como ler uma apresentação. Meu nome é Felipe Sacchi e essa é a nossa conversa de hoje. Então, caso vocês tenham visto o nosso vídeo na outra rede que eu falava sobre a interação e como que a gente faz para ler uma apresentação sem parecer que a gente está lendo muito, de uma maneira muito extensa, a gente vai falar com um pouco mais de detalhes agora o que isso significa. Provavelmente muitos aqui já se viram numa situação que você precisa apresentar, falar com o público, mas às vezes precisa recorrer à sua apresentação, seja um PowerPoint, seja suas anotações ou alguma coisa que faz você quebrar aquela conversa com o público e efetivamente fazer uma leitura. E a maneira que a gente pode fazer isso para garantir que as pessoas não percam o engajamento com a gente ou que elas não percam a intensidade da atenção com a gente é garantir que enquanto a gente lê, a gente mantenha uma interação com as pessoas. Eu vou tentar exemplificar aqui para vocês para ficar mais claro. Vamos supor que tem uma apresentação logo aqui atrás de mim que está inclusive falando sobre como ler sua apresentação. Vamos inclusive manter esse tópico. Se eu tivesse que ler alguma coisa, eu faria algo mais ou menos assim. Então, pessoal, como vocês podem ver, aqui na apresentação diz que isso, isso e isso. E, caso vocês tenham pensado, isso, isso e isso também faz sentido. O que vocês acharam disso? Mas não esqueçam, isso e isso também faz sentido. E olha só essa outra coisa. Isso, isso e isso. Vocês veem que cada vez que eu falo isso, isso e isso, que é quando eu estou lendo a apresentação, eu volto para vocês, faço uma pergunta que pode ser retórica, pode ser só um comentário, mas eu mantenho a atenção voltando para vocês para garantir que vocês não pensem que eu esqueci o que eu estou falando, por exemplo, ou que eu estou só lendo e eu vou ficar ali lendo e estou na minha zona de conforto. É sempre esse vai e volta, essa variedade entre leitura e volta para o público que vai fazer com que as pessoas fiquem com aquela intensidade de interação, de engajamento e elas pensem, ok, ele não está só lendo, ele realmente sabe o que ele está falando, ele só precisava dar uma olhada ali na apresentação, seja por qual razão. E isso acontece com qualquer coisa, pode ser um relatório financeiro, pode ser um treinamento, pode ser uma reunião, qualquer coisa. Contanto que, e vamos deixar isso muito claro, você vá para a leitura, volte fazendo um comentário, volta para a leitura e volta de novo com um comentário. E os comentários podem ser como esses que eu exemplifiquei, mas eu gosto muito dessas perguntas relativamente retóricas. Então, olhem só, o que vocês acham disso? Aí a leitura. Esse tipo de pergunta faz as pessoas sentirem com que elas estejam conectadas com você e mantém essa interação como um todo. Essa é a grande base da nossa dica, mas também lembrando que é muito importante, além desse vai e volta de interação, é importante que a gente se mantenha numa posição que faça com que as pessoas não fiquem prestando atenção em nós com a apresentação logo atrás da gente, por exemplo. Então, é interessante se mover, mostrar a apresentação, se mexer para o outro lado, continuar mostrando a apresentação e nunca ficar intercalado de uma maneira que uma coisa obstrua a outra, nem que a apresentação obstrua você e nem o contrário. Então, garanta que essa comunicação com o público continue e que você esteja movimentando de uma maneira que tudo esteja à vista, tanto você quanto a apresentação em si. E isso é o grande resumo da nossa dica de como ler sua apresentação. Então, se a gente for exemplificar como algo, na verdade, basear como uma frase única, mantenha a comunicação com o seu público. Vai e volta. E aí, a gente consegue ler a nossa apresentação sem problemas e sem perder o nosso público. E aí, a gente finaliza a nossa dica de hoje. Fiquem à vontade para fazer seus comentários, perguntas, dúvidas que vocês tiverem, que a gente está sempre de olho nos comentários. E como eu sempre gosto de falar, é a riqueza por trás de tudo isso que a gente fala. E eu vejo vocês na nossa próxima dica. Muito obrigado!